Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui no novo Forza Motorsport. Decidi fazer esse vídeo aqui para passar para todos um guia de tonagem básico, para todo mundo conseguir fazer suas tonagens aí para dar uma brincada no multiplayer, no modo carreira. Porque pelo que eu vi, não tem nenhum BR fazendo esse tipo de conteúdo ainda. Então fui atrás, dei uma pesquisada, dei uma estudada, entendi basicamente como que funciona ali cada parte do ajuste do carro e vou passar para vocês aqui. Então, primeiramente aqui, a primeira opção que aparece é essa aqui, mesmo se você não tiver mudado o composto de pneu, que é uma coisa nova desse novo Forza, ele sempre vai estar disponível para mexer. Querendo ou não, mesmo no pneu original, todo mundo consegue mexer na pressão deles. Só que aqui é o seguinte, caso você aumente a pressão aqui dos pneus dianteiros ou dos traseiros, vai ser basicamente meio que uma regra. Aumentando, vai diminuir a área de contato do pneu com o solo, logicamente, porque ele vai estar mais cheio. Isso deixa o carro bem mais responsivo em curva, então tipo assim, você vai entrar na curva, ele já fica bem mais ágil. Só que diminui a tração. Ele vai sair mais de frente ou vai sair mais traseira, dependendo aí da configuração que você faz. Então o esquema é tipo assim, você tem que achar um meio termo ali pro responsivo e tração. Porque senão ou o carro vai ficar muito dianteiro, muito traseiro, o pneu pode esquentar muito se tiver muito alto a pressão, vai esquentar muito o pneu bem mais rápido e ele vai acabar desgastando mais rápido também se você estiver usando o modo de simulação, que tem combustível, o pneu que você vai usar, se é mole, se é duro, tudo mais. Então aqui o esquema é, vai diminuindo ele testando, vendo quanto que ele tem mais de tração, que não esquenta tanto, e o volante não fica tão pesado para virar o carro, e a parte traseira também. Tem que ver se ele não vai ficar saindo muito de traseira, porque falta tração, ou se ele vai ficar muito duro, porque o pneu está muito, digamos, com a pressão bem mais baixa. Então aqui você tem que achar a regulagem no ponto. Eu costumo usar aqui, mais ou menos, como Mustang, o motor fica na frente, a gente deixa um pouco mais de pressão na frente por causa do peso do motor. Eu costumo deixar aqui mais ou menos 2.2, 2.3 e na traseira eu diminuo para 2, 1.8, menos que isso não muito, porque eu acho que aí já começa a ficar meio ruim pro carro. Próxima etapa aqui seria marchas. Vai desbloquear quando você tiver o câmbio de corrida, transmissão de corrida. Se você não tem nenhum câmbio desbloqueado, vai estar tudo isso aqui bloqueado, diferente dos pneus. Se você tiver o câmbio esportivo, só a transmissão manual. O resto vai estar tudo bloqueado. E com o de corrida, pode mexer manualmente cada um para ver o que te agrada mais. Aqui vai depender muito do que você deseja. Se pegar uma pista com mais reta, como Spa, Le Mans, você vai priorizar a aceleração, só que contando com a velocidade final. Se você pegar uma pista mais curta, como Laguna Seca, Circuito de Virgínia, você vai pegar mais aceleração, porque ele não tem reta suficiente para captar uma velocidade muito absurda, então você tem que priorizar ali as retomadas, saída de curva, por aí. Aí aqui você tem que ir regulando devagarzinho, vendo, deixar as marchas uma em cima da outra ali, filé. Mas uma coisa que eu sempre faço, e eu acho que é muito bom, é deixar a primeira marcha um pouquinho mais longa do que as outras. Por quê? Quando o carro tração é traseira, tração é dianteira, principalmente nas classes mais altas, ele traciona muito na saída, se for largada parada. Então, tipo assim, às vezes ele tá ali em 70 por hora, você engata pra segunda, ele continua te tracionando. Então, deixar a primeira ali pegando os 80, 90, porque daí dá tempo do carro gripar no chão. Na hora que você engatar a segunda, ele já vai estar tracionado certinho. Aí é só acelerar tranquilo. Aqui não tem muito segredo, não. Mais ou menos é isso.
você vai regulando mais ou menos o que você deseja aqui. Como o manual aqui Mustang, vocês podem ver que tá bem longo. Tá falando que ele vai pegar 298 por hora, mas a sexta marcha tá alongada até 420. Dá para ver aqui no gráfico da esquerda aqui inferior. A primeira marcha tá mais ou menos no esquema. A segunda tinha que diminuir um pouco, a terceira, a quarta diminuir bastante e a quinta muito. E a sexta deixar também, vamos dizer assim, eu que vou acabar testando esse carro no Laguna Seca, eu vou deixar a sexta marcha aí para pegar uns 270 por hora, no máximo. Que eu acho que isso nem pega ali naquela pista. Mas na hora que a gente for pra pista lá, vocês vão ver como eu vou deixar escalonadinho certinho. Eu vou mostrar como vai estar pronto. Dar uma passada aqui só pra dar uma olhada. Vocês vão acabar conseguindo ver comigo. Então, próxima etapa aqui seria alinhamento. Desbloqueia quando você coloca a barra estabilizadora de corrida, dianteira e traseira. Aqui a gente tem cambagem, convergência e o caster. Basicamente aqui a cambagem é a inclinação do pneu vendo o carro ou de frente ou pela traseira, que ela é inclinada tanto para frente, inclinada tanto para fora quanto para dentro. Basicamente, para quem conhece, é os stance, geralmente de carro europeu, roda larga, carro baixo, geralmente a roda fica um pouco para fora, inclinada. Isso é a cambagem. O que acontece? Quando o carro está em curva, independente para direita e esquerda, se está rápido, se está devagar, ele transfere o peso do carro para um lado específico, deixando a cambagem negativa. O pneu, as partes de fora do pneu vão ficar um pouco mais levantadas do que as de dentro. Aí no caso, na hora que você fazer uma curva, ele vai ter melhor apoio do peso. O pneu vai acabar sentando mais no asfalto, com isso vai dando mais tração e vai melhorar as curvas. Ao contrário disso, que é um ponto negativo, ele vai diminuir um pouco na parte de frenagem, porque como tem menos contato no solo, o pneu, ele não vai ter uma frenagem tão efetiva quanto uma cambagem 0-0, centralizada. Só que tem como deixar isso no meio termo. O que eu faço basicamente aqui, deixar ali no máximo, carro de pista que não seja de drift, 2 negativos de cambagem na dianteira, porque querendo ou não é onde o carro mais apoia o peso em curva, e até 1 ali na traseira, deixando 0.7, 0.8, mais ou menos por aí. Partindo aqui agora para convergência, nada mais é do que você olhando o carro de cima. O pneu ele vai ficar ou com a frente dele para dentro ou com a parte de trás dele para dentro. Então, tipo, ou ele vai estar apontando para dentro do carro ou ele vai estar apontando para fora. Aqui as regulagens são mínimas, coisa de 1-2 graus no máximo para carro de vira-tempo. De drift ou de arrancada eu não sei, porque eu não costumo fazer tunagem. Mas na dianteira, digamos que o padrão assim é deixar um pouco mais positivo, porque isso melhora, deixa o carro mais responsivo em curva. Só que o efeito negativo é esquentar demais os pneus. Então por isso que se mexe 1 ou 2 graus. Ele fica bom de curva, não esquenta tanto o pneu, fica ali na média. E a traseira é sempre bom deixar um pouquinho mais negativa, 1 ou 2 graus, para melhorar na questão da saída de traseira do carro, porque isso dá um pouco mais de estabilidade para ele, mas ainda assim o pneu esquenta bastante. Então o certo é deixar 1 ou 2 graus negativos, ou se você acabar deixando ele positivo e ele ficar bom, é isso. Cada um faz a sua tunagem do jeito que o carro ficar top. O jeito que eu faço basicamente é assim: deixo ali 1 ou 2 graus para frente, negativo aqui atrás, 1 ou 2 graus. Indo agora aqui pro ângulo de caster, né? No caso aqui a gente só tem o dianteiro. Ele ajuda o carro em curva. Basicamente, suspensão é sempre para deixar o carro ou bom de curva ou instável em reta.
carro de arrancada, também pode se mexer aqui. Ou para drift. Aqui eu costumo deixar entre 6, 6,5 graus, porque ele fica um ângulo legal. O carro faz bastante curva, você sente uma melhora significativa quando você mexe aqui. E ele é basicamente o jeito que a suspensão, amortecedor e mola, está angulado dentro do carro. Pra gente aqui, suspensão normal, ela fica reta dentro do carro. Se você mexer no ângulo, ela vai ficar inclinada tanto para frente quanto para trás do carro. Aí depende muito. Mas o básico aqui é deixar ele entre 6 ou 6,5. Pode passar um pouquinho, pode diminuir um pouquinho. Depende muito do jeito que você está fazendo o seu carro. Mas nessa parte aqui não tem muito segredo não. Questão de alinhamento é isso. Vamos aqui então para a barra estabilizadora. Temos dianteira e traseira. Essa aqui, na minha opinião, é a parte mais importante da tonagem do carro, o ajuste. Ela que determina se o carro vai fazer bastante curva ou se ele vai sair muito de dianteira ou muito de traseira. Ela serve basicamente para equilibrar ali a transferência de carro de um lugar para o outro na curva, da traseira para dianteira, da esquerda para direita, da direita para esquerda. Tudo quanto é transferência que tiver, e no movimento que você fazer com o carro, elas vão ser responsáveis em deixar isso mais fluido ou dar uma travada. Daí é capaz do carro deixar o carro muito traseiro, deixar ele muito dianteiro, que é quando você faz a curva e ele vai saindo para fora da curva, espalhando, em vez dele seguir aquela linha bonitinha, contornando a curva por dentro. Querendo ou não, o carro ou fica mais previsível, ou você nunca vai saber o que ele vai fazer no meio da curva, quando está regulado errado, ou tipo, até mesmo original assim. Tem hora que o carro dá umas assustadas, ele faz umas coisas que você fala, não era para estar fazendo isso. Mas aqui, digamos que o padrão é enrijecer a dianteira do carro, para ele ficar menos dianteiro, para ele contornar melhor as curvas, e suavizar a traseira para deixar ela menos traseira. Com a traseira mais suave, os movimentos de transferência vão ficar bem mais tranquilos e o carro não vai sair tanto de traseira. Lembrando aqui, não dá para deixar nem muito suave nem muito rígido, porque senão ou o carro não vai fazer curva, ou ele vai ficar incontrolável, vai sair muito de dianteira, ou ele não vai conseguir entrar na curva, ele vai ficar pesado para entrar. Então, o certo é você achar um ponto ideal entre a dianteira rígida e a traseira suave. Meio que não tem uma regra, aqui mesmo é só acertando, porque cada carro tem o seu caso específico, mas nada muito demorado. Coloca ele no test drive, vai mexendo de pouquinho em pouquinho, primeiro na dianteira, viu que ele tá legal, mexe na traseira, faz aquele acerto fino para ele ficar bem responsivo, bem fácil de guiar, e no mais é isso. Vamos agora aqui para molas, fica responsável pela leitura do asfalto, leitura de solavanco, de mudança de alturas, até mesmo quando você sobe numa zebra um pouco mais alta. Tudo é a parte aqui das molas que faz essa leitura e deixa o carro mais responsivo ou mais difícil de guiar. Geralmente se deixa as molas dianteiras mais rígidas do que a traseira. Por quê? Normalmente todos os carros são motores dianteiros e não traseiros. Então, por causa disso, tem que deixar a mola um pouco mais rígida, porque ela vai ter mais peso para aguentar na dianteira. No caso dos motores traseiros, um exemplo aqui do 911, você não vai deixar ela nem muito rígida e nem muito suave. Aí muda um pouquinho, fica um pouco confuso. Por quê? Como o peso está na traseira, você tem que deixar ela do neutro pro rígido, não deixar muito suave. Porque uma mola mais suave na traseira, ela causa a saída de traseira, o carro fica mais traseiro. Mas como já tem o peso ali do motor e tal, você deixa do neutro ali pro mais rígido, e a dianteira você pega e amolece pouca coisa do que você enrijeceria caso o motor fosse dianteiro. Exemplo aqui, Mustang é um carro com motor dianteiro.
Vamos supor que eu coloque ali 180 para rígido na dianteira e coloco 140 de suave na traseira. Se eu fizesse isso com 911, ele ia ficar meio que incontrolável, porque ele ia ficar meio doido. Então a gente deixaria ali uns 150, supondo, na traseira, que não é nem tão rígido e nem tão suave, é meio termo, e deixaria a frente, as molas dianteiras, ali no 150, 155, tirando um pouco da carga, porque o motor não se encontra ali, ele se encontra atrás. Então, de regra é carro com motor dianteiro, dianteira mais rígida, traseira mais neutra, independente. Carro com motor traseiro do neutro pro rígido e na frente um pouco mais suave do que você deixaria caso o motor fosse na frente. É meio confuso, mas é mais ou menos assim que funciona. A parte de altura do carro aqui, você não pode deixar ele nem muito alto e nem muito baixo. Por quê? Deixando muito alto, vai passar muito vento por debaixo do carro e isso vai diminuir o seu downforce, que é a força que empurra o carro para baixo. E deixando ele muito baixo, sempre que tiver solavanco na pista, o assoalho vai ficar pegando no chão. Aí o carro vai perder tração, vai ficar meio estranho de guiar ele. Então você tem que achar o melhor ali dos dois mundos. No caso aqui, a gente sempre diminui um pouco da altura original. Não muita coisa, só um pouco. Para diminuir o espaço da passagem de vento por debaixo do carro e aumentar o downforce. E não ficar tão baixo para ele não ficar pegando o assoalho toda hora no chão. Ainda mais em pista com bastante solavanco ou que tem umas zebras um pouco mais altas. Porque daí ele vai pegar. Indo agora para o amortecimento, temos rigidez de compressão e rigidez de retorno. O certo é regular os dois conforme regulamos as molas. Se deixa mais suave as molas, vamos suavizar mais tanto a rigidez de compressão quanto a de retorno. E se deixarmos as molas mais rígidas, deixaremos mais rígidos a rigidez de compressão e a de retorno. Rigidez de compressão seria o quê? É basicamente o movimento que a roda faz quando você passa em cima de, vamos supor, de uma zebra um pouco mais alta. Que daí ela perde contato com o chão, dependendo de como está configurado. É um movimento que ela faz de baixo para cima em direção à suspensão. Isso é a rigidez de compressão. E a rigidez de retorno é o tempo que ela demora quando ela está em cima para voltar para o chão. Basicamente é o acerto fino da leitura da roda no asfalto conforme os solavancos. Então o certo é, se você deixar a rigidez de compressão e retorno muito suave, o carro vai ficar saltitante. Porque aí qualquer coisinha que ele for fazer, ele vai voltar muito rápido e vai descer muito rápido. Então pode perder tração. Se deixar muito rígida, o carro vai ficar muito duro. Então, tipo assim, ele vai ficar saltitante da mesma forma, mas por outro motivo, que é ele não tem muita velocidade nem para subir e nem para descer. Então, qual que seria o esquema aqui? Regular conforme as molas, mas deixando a compressão um pouco mais suave para ele ler melhor o asfalto e a rigidez de retorno mais neutro para o suave também, para ela conseguir voltar com um pouco mais de velocidade. Vou deixar aqui mais ou menos um exemplo básico de como que funciona. Então, como puderam ver ali, na hora que ele passou naquela parte mais alta para fora da zebra, o carro ele subiu bastante na questão da rigidez e voltou. A roda saiu bastante do chão e voltou. Então é basicamente isso. Se ele tiver configurado certinho, essa mudança ela é bem mais sutil e o carro sai bem menos do asfalto, que melhora a tração dele, porque ali ele já não tinha mais tração nenhuma. A partir do momento que a roda saiu do solo, já acabou a tração do veículo. Então, no mais aqui, a parte de descompressão é isso. Não ficou muito bom o exemplo, mas foi o que eu consegui fazer aqui no que eu tenho aqui. E vamos para a próxima etapa. Chegando agora em geometria da suspensão, é algo completamente novo do Forza. Não tem nos anteriores Motorsport e nem nos Horizon. Foi algo que eles desenvolveram exclusivamente para esse jogo
E aparentemente, daqui em diante, todos vão ter essa nova setagem. Basicamente afetando ali as características mais refinadas da sua suspensão, que está ligada ao comportamento geral do carro, em curva, aceleração, frenagem. Temos aqui como primeiras opções o deslocamento do centro de rolagem. E isso pode afetar a rigidez nas curvas. Lembrando bastante o que fazem as barras estabilizadoras, só que de uma outra forma. Um deslocamento mais alto na frente reduz o rolamento da carroceria e torna o carro mais responsivo, que no caso é a velocidade que ele muda de direção, entrando ou saindo de curva. Agora a traseira afeta mais o comportamento durante a entrada e saídas de curva, especificamente isso. Deixando o deslocamento mais alto, vai introduzir também a melhora na resposta do carro, assim como na frente. Porém, vai reduzir um pouco a tração, caso você mexa a traseira para o alto. Deixando o deslocamento traseiro mais alto, melhora na parte de tração do veículo, deixando ele mais responsível, assim como na frente, especialmente em pistas molhadas. Logo abaixo aqui, a gente tem a parte de antigeometria, que liga a parte de trás do carro com a parte da frente. Enquanto as barras estabilizadoras ligam as laterais do carro, a direita para a esquerda para a direita, a parte de antigeometria liga a parte traseira à parte da frente, atuando ali em área de frenagem, quando você acelera o carro bruscamente ou quando você freia bruscamente. A parte de anti-dive aqui, frontal, que é a primeira, ela mexe com frenagens bruscas. Quando você freia o carro muito forte, ele tende a jogar o peso dele na parte da frente da suspensão, que daí ele dá uma inclinada. Você pegando o anti-dive e setando para a parte mais alta, ele vai reduzir isso, o carro vai inclinar menos, que melhora na estabilidade, ele vai conseguir frear um pouco melhor. Tira um pouco da metragem da freada, ele consegue frear com menos metros do que se não mexer, coisa mínima, mas ajuda bastante. E o anti-squat traseiro, ele influencia na hora de acelerar o carro. Tanto de primeira marcha quando larga parado, ou de segunda quando faz curva muito fechada, o carro ele tende a inclinar para trás quando você acelera ele. E setando isso para a parte mais alta, ele diminui também essa inclinação. Ele inclina com menos força, tipo, menos bruscamente. Indo agora aqui para a parte de anti-squat, que é o traseiro, ele influencia bastante na hora de acelerar o carro. Basicamente é quando você larga parado que você acelera, o carro ele tende a dar uma inclinada para trás, ou até mesmo em curva fechada que você tem que reduzir para segunda, para primeira, ele dá uma inclinada bem forte. Setando para o mais alto, ele vai diminuir essa inclinação, igual acontece com o anti-dive, que é na frente, que ele diminui a parte da frenagem, certo? Colocando o anti-squat para o alto, ele vai diminuir a inclinação que ele faz quando ele é jogado para trás, na hora que você acelera. Ele vai deixar o carro mais equilibrado. Então, basicamente, a parte de antigeometria aqui é só o ajuste fino de equilíbrio do carro, tanto quando ele está freando, quanto ele está acelerando, que no caso é inclinando para frente e inclinando para trás. Ele deixa o carro um pouco mais rígido. Parece ser um pouco complicado, mas é bem tranquilo depois que você entende. Admito que eu demorei um pouco para entender, mas aqui é isso. Agora a gente vai aqui para a parte de aerodinâmica. Temos a dianteira e a traseira. Aqui não está liberado porque eu não usei nem o para-choque do Forza, nem o aerofólio do Forza. Quis fazer uma setagem mais deixando a estética do carro original. Mas aqui é o básico. Quando tiver liberado, setando para curvas a parte da frente, ele vai fazer com que o carro saia menos de frente em curva e entre mais rápido. Só que isso pode ocasionar um pouco de saída de traseira, porque o carro vai entrar bem rápido, só que a traseira não vai acompanhar tanto, então ela dá aquela escapada. No caso aqui, caso você quer um carro para bastante pista com curva, você pode aumentar para curvas seguindo junto à traseira, porque daí ele também vai sentar um pouco as rodas traseiras no chão e vai deixar tudo mais tranquilo. Você pode trazer tanto as duas juntas, quanto vir ajustando finamente uma por uma aqui até achar o ideal. E se as pistas forem com bastante reta, não tiver muita curva ou você não estiver muito preocupado com isso, trazendo para a parte de trás aqui, no caso para menos, ele vai aumentar a velocidade máxima. Ele vai tirar a pressão aerodinâmica tanto do splitter dianteiro quanto do aerofólio, fazendo que o carro
acelere mais rápido, o vento vai fluir mais, não vai ficar tão travado tanto no splitter quanto no aerofólio. Indo agora aqui para a parte de freio, libera no freio esportivo ou no de corrida. Alguns carros já vem com ele liberado de fábrica, carros que usam freio esportivo ou até freio de corrida. Basicamente aqui a gente tem o balanço, tá 50-50 porque ele freia igualmente tanto na frente quanto atrás, e a pressão de frenagem, que tipo, quando você aperta o freio, ele tem 100% de pressão. No caso aqui do balanço, se você acha que seu carro tá travando muito a roda traseira na hora da frenagem, você pode setar um pouco mais para frente. Daí ele vai jogar um pouco mais de carga para frente do carro. Ele vai frear mais com as rodas dianteiras do que com as traseiras. Se você acha que ele está freando muito rápido as rodas dianteiras, você pode trazer um pouco para traseira. Só que isso pode fazer o carro sair de traseira na hora que você soltar o freio. Ele vai inclinar, inclinar, inclinar e do nada ele vai voltar. Aí ele dá uma, fica meio louco lá. O certo aqui, pelo menos o que eu faço, desde os outros Forzas e até aqui, eu deixo mais ou menos 52, 55 de pressão na dianteira. Porque normalmente quem não usa ABS tem mais sensibilidade antes de travar a roda. Aí dá para controlar certinho e você acaba conseguindo frear mais assim. Indo para a parte de pressão, se você aumentar aqui pro alto, você vai fazer menos esforço para travar as rodas. Tipo, se você tem um curso ali que você aperta que ele freia, se você aumentar aqui, vai diminuir. Quanto mais você aumenta aqui, mais sensível vai ficar o freio. Mais rápido vai frear. Quanto mais você aumenta aqui, mais sensível fica o freio. Então mais fácil ele fica de travar a roda. E você diminuindo aqui, ele fica menos sensível e fica mais difícil de travar a roda. Só que, às vezes, numa freada muito brusca, parece que o carro não freia tanto. Você baixar aqui, sei lá, para 90, 85. Então eu costumo deixar em 100. Vira e mexe, difícil, eu jogo 95, mas geralmente eu deixo que é 95 e 55, 52 no balanço de frenagem. Vindo agora aqui para o diferencial, a gente tem, como o carro a tração traseira, a gente vai ter só a traseira, aceleração e desaceleração. Se ele fosse tração dianteira, em vez de estar traseira, estaria dianteira. Aí se ele fosse 4x4, ele teria dianteira e traseira separadamente, para a gente mexer separadamente em cada uma delas. Basicamente, aqui, se você aumentar, você vai estar travando o diferencial, que no caso é as duas rodas girarem na mesma velocidade. Só que em curvas, a roda de fora, ela sempre vai girar mais do que a de dentro. Então aqui, se você deixar as duas girando na mesma velocidade, o carro não vai performar tão bem. Então, o que a gente faz aqui? A gente tenta deixar o mínimo possível. Só que se você deixar, vamos supor, em 0 ou em 10, elas vão estar girando tão diferente uma da outra que pode atrapalhar. O certo aqui em carro tração traseira é deixar na média de 60 até 30% de bloqueio de diferencial. E a desaceleração basicamente é como se fosse o freio motor. Quando você reduz muito forte, ele dá aquela travada nas rodas. O certo aqui é deixar de 20 a 30% menor que a aceleração, independente do que você escolher aqui para ficar bom. Aqui tem que ser de 20 a 30% melhor. Tipo, vamos supor que aqui eu decido que eu vou deixar 40. E eu deixo aqui 10% menor, que no caso eu baixo para 30. Ou se eu quiser mais, posso baixar para 25. Aí o carro ele vai estar com um percentual legal de aceleração. As rodas não vão estar tão diferentes uma da outra, só que vai conseguir melhorar um pouco. E a parte de desaceleração vai acompanhar a parte de aceleração aqui. Ela vai estar bem legal aqui e não vai conseguir travar a roda com facilidade na hora que você dá aquelas reduzidas. O carro pode dar uma bambeada, ficar meio estranho. Ele vai ficar como se estivesse num trilho. Então aqui é isso. A parte de tunagem a gente conseguiu concluir aqui, explicar certinho. Qualquer dúvida vocês podem deixar no comentário que eu ajudo vocês. Aí agora eu vou deixar uma diferença de tempo entre o carro todo original, com a setagem original, tipo, sem mexer em nada aqui, e depois que eu acertar cada coisa uma por uma,
Aí eu venho aqui e mostro para vocês como que eu fiz mais ou menos, só para deixar explicadinho. E vai ficar os dois tempos na tela, mas eu acho que eu vou deixar só da metade para frente da pista. Acho que não vou colocar a pista inteira, porque o vídeo já ficou bem grande. Não era essa a intenção. Aí, antes que alguém pergunte, a gente tem aqui a parte de volante, né? Aqui, se eu não me engano, é para quem joga no volante, no G29, G920, similares, para ver force feedback do volante, o alcance que ele gira e tudo mais. Eu não achei lugar nenhum que estavam mexendo nisso, então eu acabei nem mexendo também. Mas valeu aí, galera, por assistir o vídeo aqui. Quem acompanhou até agora aqui, muito obrigado, porque eu vou falar, deu um trabalhinho ver cada uma dessas coisas aqui e entender e explicar certinho. Mas é isso, vou deixar vocês agora com o comparativo de tempo e até mais.